Olá, tudo bem com vocês? Sou o professor Hernani Freitas, estou aqui novamente e hoje nós vamos falar sobre o islamismo, segunda parte, o islamismo 2, tá bom? Você pode se inscrever aí no meu canal, você pode dar um like, você pode clicar aí no sininho para receber as notificações também e indicar aos seus amigos, né? Então vamos falar do islamismo. Vamos falar do islamismo que causa tanto alvoroço aí na sociedade ocidental, né? E as pessoas têm tanto medo do islamismo, mas que não é um bicho de sete cabeças. É uma religião igual às outras, né? Como todas as outras, também tem os seus fundamentalistas, aquelas pessoas mais radicais. Então, vamos conversar um pouquinho hoje sobre o islamismo, segunda parte. Nós já começamos a primeira parte, que você pode ver aí no meu canal, Prof. Hernani Freitas, tá bom? Lembrando que esse material escrito foi organizado pelo professor Everton Silveira, né? E a narração é minha, professor Hernani Freitas, tá bom? Então, bora lá conversar um pouco sobre o islamismo. Pessoal, os fundamentos do islamismo. O islamismo, ele ordena que seus fiéis sejam submissos a Deus, Alá, né? Nós, cristãos, nós vemos Deus com outros nomes, mas não importa. O Islã, eles falam que os seus fiéis têm que ser submissos ao Deus Alá, né? Então, essas outras orientações estão presentes no Alcorão, que é o livro sagrado do Islã, do islamismo. Enquanto os cristãos têm a Bíblia, o Islã tem o Alcorão, o livro sagrado dos islamitas ou dos muçulmanos, como vocês quiserem chamar, tá bom? Eles acreditam no juízo final, que esse seria um julgamento que Alá irá fazer, enviando os bons para o paraíso, né, e os maus para o inferno. Então, essa é uma crença que existe dentro do islamismo, tá? Dentro do islamismo, e que as pessoas ficam bem antenadas com relação a isso. Existem cinco principais pontos referente ao islamismo que é bom nós prestarmos atenção, você que está aí, prestar atenção e a gente conversar um pouquinho sobre, tá bom? Olha, crer em Alá e nos ensinamentos do profeta Maomé, né? Do Mohammed Maomé, o fundador do islamismo, que nós falamos no vídeo anterior, que você pode ver aí no meu canal, Prof. Hernani Freitas, tá bom? Então, eles pedem para fazer 5 orações diárias. Então, todo muçulmano, todo participante, todo fiel do islamismo, eles fazem 5 orações diárias, né? Eles carregam aquele tapete e aonde eles estiverem, eles colocam, estende o tapete no chão e rezam 5 vezes ao dia, né? Sempre direcionado a Meca, a cidade santa, a cidade, né, na cidade que eles denominam como santa para eles. Ser generoso com os pobres e fazer caridade, tá vendo? Um dos pilares do islamismo é ser generoso com os pobres e fazer caridade. Tá vendo como às vezes nós vemos propagandas, às vezes nós vemos as mídias falando e nós pensamos só maldade e na verdade um dos fundamentos deles é a caridade, né? Ser generosos com os pobres e fazer caridade. Olha que bonito, né? Se possível, ir à cidade de Meca pelo menos uma vez na vida. Nós também, nós cristãos também, nós temos vontade, né? Quem não tem vontade de ir a Jerusalém? Aqui no Brasil o pessoal gosta de ir a Aparecida sempre que podem, ver os santuários, né? Então, o Islã, o islamismo, os muçulmanos, eles, aqueles que tiverem condições, né? Eles podem ir a Meca. Então, pede para ir pelo menos uma vez na vida. Ah, mas se não for? Se não for, não tem problema. Mas, geralmente, quase todos
muçulmanos que vivem fora da região árabe ou que vivem espalhados pelo mundo aí, gosta de fazer essa peregrinação à Meca, né? Jejuar durante o mês do Ramadã, né? Que é um mês sagrado para eles. Então, existe algumas proibições que os muçulmanos devem respeitar, por exemplo, não comer carne de porco, não consumir bebidas alcoólicas e não praticar jogos de azar. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre os sunitas e os xiitas, tá? Há uma divisão dentro do islamismo, entre sunitas e os xiitas. Os sunitas, eles defendem que o chefe de Estado muçulmano deve ser um homem honrado e respeitador das leis. São os muçulmanos mais moderados. Então, os sunitas, eles defendem que o chefe do Estado muçulmano deve ser um homem honrado, temente a Alá, né? Respeitador das leis. Então, os sunitas são os moderados, são os mais tranquilos, né? São os mais calmos. Os xiitas defendem que o chefe de Estado muçulmano seja descendente legítimo de Maomé, de Mohammed, né? E que o Alcorão seja a única fonte sagrada. Prego a submissão total ao Iatolá, né? O Iatolá é o nome do chefe das comunidades islâmicas, e os xiitas vivem em sua maioria no Iraque, no Iêmen e no Irã. E já nas outras partes do mundo predominam os sunitas. Então, os xiitas é um pouquinho mais radical do que os sunitas, né? Os sunitas são mais tranquilos, os xiitas são um pouco mais radicais, tá bom? A expansão islâmica. No ano de 632, morre Maomé, Mohammed. E os árabes muçulmanos, eles resolvem invadir outros territórios, né? Buscar outros territórios para conquistar. Então, procuravam terras férteis, terra boa para plantar, né? E ampliar a fé islâmica. E também o comércio. Os árabes sempre foram excelentes comerciantes e faziam negócios desde a Índia até a Espanha. Então, não tem jeito nem de contestar isso, porque os árabes são bons negociadores, trabalham bastante, né? E vocês já viram que são caridosos com os pobres e praticam a caridade. Agora, em se tratando, né? Em se tratando de produção cultural, os árabes também são muito famosos. Eles têm uma cultura muito bonita, uma cultura muito vasta, uma cultura cheia de coisas que nós precisamos conhecer e que nós precisamos descobrir, né? Você pode pesquisar aí na internet e ver, porque são coisas muito legais e também existem coisas que nós usamos no nosso dia a dia, né? Por exemplo, as contribuições que eles fizeram para o mundo. Por exemplo, a matemática. Foram os árabes que introduziu o número zero, a álgebra e a trigonometria na matemática. E isso espalhou pelo mundo inteiro, né? Isso não é coisa só dos ocidentais. E na química eles pesquisaram, né, formas da transformação de qualquer metal em ouro e descobriram outras substâncias como o salitre e o álcool. Olha para vocês verem, né? Então, foram os árabes que descobriram aí o salitre e o álcool. Na filosofia, eles traduziram os textos de Platão, Aristóteles para o árabe. Olha que legal. Então, se você for buscar aí nas pesquisas, você vai encontrar muitas e muitas outras coisas legais dos povos árabes, né? Então, essa paz, essa coisa que todo mundo fala, é preciso viver. Nós precisamos, uns respeitando a cultura do outro. Quando nós respeitamos a cultura do outro, o outro também respeita a nossa cultura, e isso é muito bonito, né? A radicalidade, aquelas coisas radicais,
é muito complicado. Vamos viver todos juntos, cada um respeitando a sua religião, as suas ideias, e aí o mundo vai ser muito melhor, com certeza, né? O idioma árabe, ele vai sendo também transportado aonde os árabes vão e para as terras em que eles vão conquistando, né? Na astronomia, eles construíram um observatório planetário, tá vendo? Olha que chique, observatório planetário, que os países ricos, outros países também têm. Na medicina, eles descobriram as causas do contágio, né, de diversas doenças e também muitas técnicas cirúrgicas. Olha para vocês verem. Então, só rememorando, né? Os 5 pilares aí, os 5 pontos principais do islamismo, dos muçulmanos, né? Do Islã, seria crer em Alá e nos ensinamentos do profeta Maomé, Mohammed, fazer 5 orações diárias, ser generosos com os pobres e fazer caridade, se possível, ir à Meca pelo menos uma vez na vida e jejuar no mês sagrado, que é o chamado mês do Ramadã. Você pode pesquisar aí na internet o que é o Ramadã, certinho, bonitinho, né? Aí nós vemos também que os sunitas são os mais moderados e os xiitas é um pouquinho mais radical, né? E na expansão islâmica, Maomé morre em 632 e os árabes vão conquistando novos espaços, terras mais férteis. E também as contribuições culturalmente que eles fizeram pelo mundo, na matemática, na química, na arquitetura, na filosofia, no idioma, na astronomia, na medicina, em tudo quanto é coisa. Tem também as comidas árabes, ó, que é uma delícia, tá bom? Dá até água na boca. Gente, ó, um abraço para vocês, um abraço para vocês. Continuem estudando, continuem pesquisando, porque estudar abre as portas, e todo conhecimento é bem-vindo. Mas não adianta nada você ter conhecimento se você não pode partilhar esse conhecimento com as outras pessoas. Então, partilhe o seu conhecimento, descubra coisas novas, vivencie coisas novas, veja coisas novas e fale com as outras pessoas, tá bom? Sobre o seu conhecimento, sobre aquilo que você descobriu e aprenda também com as outras pessoas. Ó, grande abraço para vocês, toda paz e tudo bem. Eu vou ficando por aqui, até a nossa próxima aula, tá bom? Não esqueça de dar um like aí no canal, não esqueça de apertar o sininho, não esqueça de dar uma força aí pro prof, tá bom? Grande abraço, tchau, tchau.